A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Estou aqui numa madrugada de quarta para quinta-feira. Agora são exatamente 1 minuto para as 3 da madrugada. E eu estou aqui meio que incomodado com esta palavra que o Senhor me deu esta madrugada. Eu não sei se os irmãos estão ouvindo bem, porque não tem ninguém para me gravar pelo celular, então tive que fazer a câmera, gravar esse vídeo com câmera frontal, e pela câmera frontal a imagem não fica boa. Eu não sei como vai ficar o áudio, mas eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos, e ela tem me incomodado desde sábado, e o Senhor vem falando comigo, e vem cada coisa descendo na minha mente, e eu andando, fazendo serviço de rua. Essa palavra está me incomodando muito. Eu não sei se o que Deus quer falar comigo, ou se Deus está me incomodando para me estar fazendo esse vídeo, para que alguém seja alertado com essa palavra. E a palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler um pedaço só e vou estar falando aquilo que o Senhor colocar no meu coração para estar falando para os queridos. E diz assim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante. E disse: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele, e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor. Para quem conhece a história de Davi, Davi é o único homem, personagem da Bíblia, que é considerado o homem segundo o coração de Deus, pelo temor que Davi tinha para com Deus. Mas chegou uma época em que Davi ele estava em época de guerra, e ele mandou seus soldados, seus homens para a guerra, e ele ficou no seu palácio dormindo, descansando. E aí ele acordou na tarde daquele dia e foi passear no terraço do seu palácio, assim diz a Bíblia. Quem quiser depois acompanhar a história dessa parte da história de Davi, fica em 2 Samuel, capítulo 11, um capítulo anterior que a gente leu. Davi estava andando pelo seu palácio e viu Batseba, filha de Eliã e mulher, esposa de Urias. Urias era um soldado de Davi que estava na guerra. E Davi, com a mente vazia, e como as pessoas dizem que a mente vazia é a oficina do diabo, em vez de ele estar se ocupando com as coisas da guerra ou com as coisas de Deus, ele ficou andando à toa no palácio dele, e ele viu a mulher de Urias, a Batseba, se lavando do seu período mensal, que a Bíblia fala, que no caso, hoje em dia, é o período menstrual. Na época, a mulher era tida como imunda. Ela não podia tocar e nem se socializar com ninguém enquanto ela estivesse no período menstrual, que na Bíblia diz que era a época da imundícia da mulher.
E ela estava se lavando desse período dela, da imundícia, estava se lavando da menstruação dela. E Davi colocou os olhos nela e viu que ela era muito formosa, ela era muito bela. Davi tinha várias mulheres, porque na época Deus permitia acontecer vários casamentos e o homem ter várias esposas e várias mulheres. Então na lei era permitido. Davi tinha a mulher que ele queria ter, mas ele foi colocar os olhos na mulher que não podia ter. E ele chamou um dos seus mensageiros e disse: eu quero aquela mulher, tragam até mim. E ele era rei, muito respeitado, e os seus mensageiros foram até essa mulher, trouxeram Batseba até ele, e ele se deitou com ela. E depois, passado algum tempo, a Batseba contou para Davi que ela estava grávida de Davi. Então Davi mandou uma mensagem para o capitão do exército, se não me engano, pedindo para que desse uma folga para Urias, para que Urias viesse para a casa dele e fosse para o quarto que se encontrava no palácio. Porque a ideia de Davi era o quê? Ele vai chegar cansado da guerra e vai se deitar, vai ter relacionamento sexual com a sua esposa. E vai pensar que esse filho, a Bíblia não diz isso, mas é o que eu penso que Davi deve ter pensado. Ele vai deitar com a mulher dele e vai pensar que esse filho que essa mulher vai ter é dele. E eu digo para você, um pecado, um abismo puxa o outro. Quando a gente se encontra em pecado e a gente quer esconder ele, a gente vai cometendo outros pecados para que o primeiro pecado seja escondido e coberto. A gente vai cometendo outros e outros e outros e outros, e quando a gente vai ver, está no fundo do poço do pecado. E Davi chamou Urias, e quando Davi acordou no outro dia, viu que Urias não tinha ido para sua casa. Urias tinha ficado na porta do palácio de Davi, deitado junto ao soldado que vigiava a porta de Davi, no palácio de Davi. E Davi perguntou: você não fosse para a tua casa, para os seus aposentos, para o teu quarto? E ele disse: não, Senhor, eu não posso estar aqui no palácio enquanto os nossos soldados estão guerreando. Se eu não me engano, era com os amonitas que eles estavam guerreando. E Urias era heteu. E Davi, vendo que aquilo não tinha funcionado, que a ideia dele não tinha dado certo, ele mandou Urias de volta para a guerra. Mas Davi, querendo esconder o pecado dele, mas de Deus não se esconde nada. E Davi, querendo esconder o pecado dele, pecou. Mandou uma carta novamente para o exército e pediu para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha. E todos nós que sabemos um pouquinho assim de guerra, sabemos que quem fica de frente da batalha são os primeiros a morrer. Então, indiretamente ou diretamente, Davi matou Urias para esconder que caiu em pecado com a mulher de Urias, com a Batseba. Então Deus mandou o profeta Natã até a casa de Davi para repreender Davi. E naquela época o rei tinha poder de vida e de morte. Se Davi chegasse de qualquer maneira e entregasse o recado do Senhor para Davi, chegasse de lá de repente e falasse: Davi, Deus mandou vir aqui para dizer que você pecou, que você cometeu um adultério e um homicídio, um assassinato. Davi podia fingir que aquela profecia não era de Deus e dar com a espada em Davi e Natã e matar o profeta Natã. Mas o profeta Natã foi sábio, chegou até Davi e começou a contar uma história. Davi, haviam 2 homens. Um era rico, tinha muitas ovelhas e posses. E o outro homem era pobre e tinha uma única ovelha.
E essa ovelha comia do seu prato, dormia junto à tua cama. E essa ovelha não era tratada como qualquer outro bicho. Essa ovelha era tratada por esse homem pobre como se fosse uma filha querida do teu coração. E de repente veio um viajante na casa do homem rico. E o homem rico, querendo fazer um banquetear com o viajante que chegou ao seu palácio, ao invés de ele pegar de uma de suas ovelhas e dar para o viajante comer, ele pegou a única ovelha do homem pobre e matou-a e deu para o viajante saciar a sua fome. E Davi, muito irado com aquela história, disse: em verdade, diante do Senhor digo que o homem rico que pegou a única ovelha do homem pobre, esse homem rico deve morrer e ele tem que pagar quadruplicadamente tudo aquilo que a ovelha valia para o homem pobre. Então o profeta Natã virou para Davi e disse: esse homem é você, Davi. Davi, naquele momento, como ele era rei e tinha poder de dar vida e da morte, ele podia fingir que aquela profecia não era de Deus e falar: esse profeta é falso profeta, e mandar os soldados matar Natã. Mas Davi, ele baixou a sua cabeça e disse: pequei contra o Senhor. E aí Natã disse: Deus perdoou o seu pecado, você não vai morrer, Davi. Mas o filho que está no ventre da Batseba, na qual foi gerado através do relacionamento sexual de você com a Batseba, este vai morrer. Davi ficou muito triste, muitos quiseram consolá-lo e ele se trancou dentro do quarto dele e não comeu pão, não se sentou à mesa para comer, e durante 7 dias ele ficou dentro do quarto, trancado, com o rosto no pó, pedindo misericórdia a Deus. Mas Deus enviou uma doença muito grave na criança e a criança morreu. E só depois que a criança morreu é que Davi saiu do seu quarto, depois de 7 dias. E o que eu quero dizer aqui para os irmãos é que nós seres humanos cometemos pecados. Eu não quero só julgar os irmãos aqui, não. Quero me incluir nisso também. Que nós pecamos contra o Senhor. E nós vacilamos em uma coisa, às vezes nem é tão grave, mas como a gente quer tampar aquela coisa para não ser envergonhado, ou por timidez, ou por qualquer outra coisa, qualquer outro motivo, a gente não quer que aquele pecado seja descoberto. Então a gente começa a tentar fazer estratégias para que esse pecado seja encoberto, e nós vamos cometendo outros tipos de pecado. E como eu disse no começo do vídeo, um abismo vai puxando o outro abismo. E o pecado, ele tem consequências. Você pode vir para Cristo, meu amado, e Deus perdoar os seus pecados, mas a consequência, ela vem. A Bíblia fala que nós temos tempo de plantar e tempo de colher. O plantio, ele é opcional. Quem planta chorando, colhe sorrindo. Quem planta tempestade, quem semeia discórdia, colhe tempestade. É uma coisa assim, eu esqueci como é que é. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. Não tem como você plantar amor e colher ódio. Não tem como você plantar ódio e colher amor. Então tudo que você faz, que você planta hoje, tenha certeza disso. Amanhã você vai colher. Cuidado com o pecado, ele tem consequências muito graves. Não tente esconder coisas que você vacilou e cometeu pecado. Não tente esconder, porque Deus, ele está vendo tudo. Eu vou continuar no segundo vídeo, tá, amados? Porque eu tô vendo que o tempo tá acabando. E o Facebook só aguenta acho que 15 minutos. Então
parar aqui, tá? Eu vou continuar no próximo, amém?